E aí, tudo bem? Como você se sente quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quando subitamente você descobre que alguém querido está cometido de Covid em estado grave, ou que descobriu um câncer em estado adiantado, talvez uma pessoa que não merecia, ela perdeu o emprego e agora ela não tem como sustentar a sua casa. Uma esposa dedicada e zelosa, ela é abandonada pelo cônjuge por causa de outra pessoa. Como é que você se sente diante dessas situações? Algumas pessoas questionam Deus em meio a tudo isso que vivem e começam então, a partir da própria experiência, olhar para Deus e entender que Deus não é tão bom assim. Aliás, Deus não deve nem existir, porque se ele existisse, essas coisas não aconteceriam. E eu me lembro de uma vez em que, ao meditar na palavra, um texto em particular, ele me saltou aos ouvidos. Ele fez sentido para mim de repente. E é um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, onde ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ao ler esse texto, o que me chamou a atenção no primeiro momento é que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não são algumas coisas. E eu penso que o apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui de propósito, porque ele sabe que nos momentos difíceis, onde nós somos apertados, a gente tende a acreditar que não são todas as coisas, são algumas. Mas ele combate isso para nos dar certeza absoluta de que não existe um momento sequer das nossas vidas em que Deus não esteja cooperando para trazer o bem. E eu estava vendo uma vez um estudo que avaliava pessoas de sucesso e eles estavam de alguma forma definindo o que elas tinham de característica comum. E o que eu achei interessante é que a maior parte dessas pessoas, elas acreditavam que existia algum bem além da adversidade pela qual elas estavam passando. Então, pessoas que conseguem acreditar nisso, elas vão mais longe, elas são mais perseverantes e são mais resilientes. Entende isso? De forma, então, que essa crença, ela é uma crença fortalecedora. E ela é real, sabe? De forma que, se você passa a acreditar nisso, isso passa, então, a mudar a sua perspectiva. Lincoln, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, por que o mal acontece? Porque esse texto, ele não está dizendo que o mal não vai acontecer, não vai sobrevir a você. O que ele está dizendo é que quando o mal vem, existe uma força operando conjuntamente para fazer com que o bem chegue a você. Quando eu estava explicando esse texto para minha filha mais velha hoje, né? Ela tem 11 anos, mas na época ela era bem novinha, ela devia ter por volta dos seus 6, 7 anos, eu estava explicando para ela o que significa o verbo cooperar. Cooperar significa agir junto, agir também. Então isso significa dizer, por exemplo, que enquanto existe uma força operando para o mal, conjuntamente dela no pano de fundo existe uma força operando para o bem. E quando eu efetivamente consigo acreditar que esse bem ele está acontecendo, então o que eu preciso simplesmente é aguardar o bem chegar. Entende isso? E eu gostaria de te ajudar a entender essa verdade por uma ilustração. Imagine, por exemplo, que você está num lugar escuro, numa rua deserta, e ao entrar no seu carro você vê de lado, lá de longe, se aproximando um mendigo.
Ele vê você entrando no carro e no momento que você entra no carro, ele vem até você. E você entra no carro, fecha a porta e tenta ligar o carro, mas o carro não liga. E ele percebendo isso, então ele pega um pedaço de pau e ele vem até você para tentar então te agredir, para tomar as coisas que você tem. E aí você então liga para a polícia para pedir ajuda, mas você não consegue ligar o carro. Por outro lado, você sabe que aquele pedaço de pau não é capaz de quebrar o vidro do carro, de fazer com que de alguma forma ele entre e atinja você. Mas se você se desesperar e você abrir a porta, aí ele passa a ter acesso a você. Então, basicamente, naquela situação, o que você simplesmente precisa fazer é aguardar o bem chegar. Se você simplesmente ligou para as autoridades e aguardou efetivamente elas chegarem, você vai ser salvo. Mas se você se desesperar, o que vai acontecer vai ser que você sofrerá dano. Então eu queria dizer que nos momentos em que a gente passa por dificuldades, que a gente passa por dores, o nosso posicionamento ele faz toda a diferença. Porque quando eu me entrego ao desespero, à ansiedade, à angústia, o que acaba acontecendo é que eu me desconecto da fé. Mas se eu, em meio a esse tempo, eu creio que Deus já está enviando socorro, Ele já está a caminho. Eu quero dizer isso para você hoje. Talvez você esteja passando por uma situação que você precisa simplesmente entender isso. O seu socorro já está a caminho. E o meu papel é simplesmente aguardar esse socorro chegar sem me precipitar, sem abrir a porta para o inimigo me destruir. Eu preciso simplesmente aguardar o bem chegar, porque seguramente ele está vindo. Porque em todas as coisas, Deus está agindo conjuntamente para fazer com que o bem chegue a você. Quantas situações na minha vida, querido, eu já vivi e já passei em que eu não via alternativas, mas as alternativas apareceram, sabe? E aí você fala assim, Nico, então por que algumas pessoas elas não recebem o bem? Porque elas se precipitam e abrem a porta, entende? E não conseguem aguardar o bem chegar. Elas se desconectam da fé e elas se conectam com o desespero. O psicólogo Viktor Frankl, ele dá uma definição de desespero que eu gosto muito. Ele diz que desespero é sofrimento menos sentido. Então, quando efetivamente eu vivo uma situação em que eu não estou vendo sentido para aquilo ali, o que acaba acontecendo é que o desespero ele toma conta. Mas quando eu consigo acreditar que em meio àquilo Deus vai me gerar o bem, ou ele vai vir com socorro, ou ele vai trazer o aprendizado, ou ele vai mudar a minha percepção daquela história, quando eu entendo isso e acredito nisso, então o sentido, ele tira o desespero e ele começa a trazer paz para o seu coração. Por que então que eu não consigo aguardar? Porque isso tem a ver com amar a Deus. Entende? Eu me fiz essa pergunta. Eu falei, mas a palavra diz que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Por que efetivamente, então, só aqueles que amam a Deus é que recebem o bem? E aí eu ouvi uma vozinha no meu espírito dizendo isso, que somente aqueles que amam a Deus conseguem aguardar o bem chegar. Entende? Porque quem não ama não confia. Quem não confia precisa ser dono de si mesmo, precisa dar conta de si mesmo. Mas quando eu confio, quando eu acredito, então eu preciso simplesmente descansar e aguardar, porque Deus está cuidando de mim. O meu socorro já está a caminho. Ele está vindo. Eu só preciso aguardar mais um dia. Você consegue dizer isso? Eu espero que sim. Porque essa confiança, ela é determinante para a sua saúde emocional e para o milagre acontecer na sua vida.
Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Que ele verdadeiramente abençoe a sua vida. Beijo no coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.